Olá, é com muita alegria que anunciamos uma grande novidade para você. A partir do dia 15, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 chega à sua tela, alcançando milhares de pessoas em todo o Brasil. Nosso objetivo é levar fé, esperança e verdade para toda a família, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Bíblia que Jesus usava em seus dias era o Antigo Testamento. Bom, nós vamos começar cozinhando o painço, que é esse grãozinho aqui, pequenininho, mas super poderoso. A África é uma terra onde teu coração pulsa como em nenhum outro lugar do mundo. Na verdade, muitos dos fundadores da astronomia moderna, incluindo Nicolau Copérnico, Galileu e Sir Isaac Newton, buscaram revelar e honrar o Criador através de algumas das descobertas mais importantes já feitas. Numa resposta imediata, o supracoracoideus, conectado por um tendão à parte superior do húmero, funciona como uma polia para levantar a asa cada vez que o músculo se contrai. Você não pode perder, a partir do dia 15 de outubro, na antena parabólica da banda KU, canal 580, depois a CNN e a Jovem Pan. Junte-se a nós para ouvir e viver a mensagem do terceiro anjo, preparando cada coração para os últimos dias. Depois do dilúvio, depois que Noé, seus filhos e suas esposas saíram da arca, houve um homem gerado por seu neto Cushi, cujo nome era Nimrod. Nimrod foi um homem poderoso. A Bíblia diz que ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. O início de seu reino foi Babel, que significa confusão. O nome Nimrod significa rebelião. Nimrod era um rebelde contra Deus e, como líder do reino de Babel, ele também foi associado à construção da Torre de Babel. E eles disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo pode atingir o céu. Segundo o historiador Joséfo, Nimrod disse que se vingaria de Deus caso ele tivesse a intenção de afogar o mundo novamente. Por essa razão, ele construiria uma torre tão alta que as águas não poderiam alcançá-la. Ele queria se vingar de Deus por ter destruído seus antepassados. O motivo da construção da Torre de Babel, segundo Joséfo, era proteger a humanidade contra o dilúvio. Antes do dilúvio, Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Quando Deus viu que os filhos dos homens estavam construindo uma torre em rebelião contra ele, ele se propôs a acabar com isso e disse: vamos descer lá e confundir a sua língua, para que não entendam a fala um do outro. E o Senhor os dispersou dali sobre a face de toda a terra. A tradição diz que a esposa de Nimrod também era sua mãe e neta de Noé. De acordo com várias lendas, Semiramis engravidou após envolver-se em um caso adúltero enquanto era casada com Nimrod.
Nessa época, Nimrod morre de forma violenta e prematura. Num esforço para manter o poder e esconder seus delitos, Semiramis faz uma afirmação audaciosa. Ela declara publicamente que, após a morte de Nimrod, ele havia ressuscitado como Deus do Sol. Como Deus do Sol, Nimrod usou seus raios solares para, milagrosamente, engravidar Semiramis com uma criança. Essa criança, então, foi considerada como tendo sido concebida divinamente. O nome dela era Tammuz, que ela alegou ser a reencarnação de Nimrod. Assim, Semiramis tornou-se a esposa e a mãe de Nimrod. Após a dispersão ocorrida na Torre de Babel, a história da concepção milagrosa desta criança se espalhou pelo mundo e levou ao surgimento da adoração ao Sol, junto com vários nascimentos, cultos à morte e renascimentos espalhados pela história. Algumas religiões futuras adotaram nomes diferentes para Nimrod, Semiramis e seu filho Tammuz. E assim nasceu o paganismo. De Babilônia à América. O livro egípcio dos mortos. Se você é como eu, provavelmente adora estudar mitologia, e este livro pode ter sido sua introdução aos falsos deuses e deusas. Nele você tem Ísis, Horus, da mitologia egípcia, que os ateus dirão ser uma versão mais velha de Maria e Jesus Cristo. Há também outras divindades semelhantes a Maria e Cristo em outras religiões misteriosas, como na mitologia nórdica, a mitologia grega, romana e a babilônica, que antecedem o cristianismo. Mas por que isso acontece? Por que existem tantas religiões de nascimento virginal em todo o mundo, muito antes de Cristo ter nascido entre a humanidade? Essa era a pergunta que eu fazia há muitos anos atrás. A questão é que o nascimento das religiões pagãs ocorreu depois do dilúvio, mas a profecia de um nascimento virginal foi declarada por Deus muito antes deste tempo. Em Gênesis 3, versículos 14 e 15, logo após Satanás ter conseguido fazer com que Adão e Eva pecassem, Deus declarou a eles o seu destino. O Senhor Deus disse à serpente: "Porque fizeste isso, és amaldiçoada acima de todo o gado e acima de todos os animais do campo. Sobre o teu ventre rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Deus disse à serpente que a semente da mulher feriria a sua cabeça. Como todos sabemos, esta semente sempre vem de um homem ao relacionar-se com uma mulher. Ocorre assim a concepção de um bebê. O inimigo sabia que esta não seria uma semente comum e que este não seria um nascimento comum. Ele sabia que seria um nascimento virginal e assim elaborou um plano através de Semiramis para dar início a religiões falsas que falam de nascimento virginal por todo o mundo antigo, juntamente com a adoração do Filho em lugar de Deus. Ele fez isso para colocar dúvidas na mente das pessoas, fazendo-as questionarem se a história de Jesus é realmente autêntica. E hoje temos ateus ridicularizando cristãos, dizendo que não temos ideia do que acreditamos, já que há tantas religiões com histórias semelhantes à de Cristo. Mal sabiam eles que essas falsas religiões foram criadas por Satanás para promover falsa adoração e idolatria. Então, como sabemos se Deus realmente existe? Como sabemos qual Deus é o autêntico? Meu nome é Tila, e acredito que a profecia bíblica é uma das evidências mais fortes de que Deus realmente existe e de que o Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro. Prever mais de 2.500 anos de história humana com precisão milagrosa, séculos antes de acontecerem, certamente não é algo comum. O relato de Daniel é muito interessante. Veja só. O livro de Daniel foi escrito cerca de 600 anos antes da época de Cristo. Todo o livro foi escrito pelo próprio profeta Daniel, exceto o capítulo 4, que foi escrito pelo rei Nabucodonosor. O nome Daniel vem da justa posição de duas palavras, Elohim, que significa Deus,
e Dan, que significa juiz. O nome Daniel significa Deus é juiz. A história de Daniel começou com uma tragédia. O povo de Deus foi desobediente à lei de Deus e, como eles eram teimosos e desobedientes, Deus teve que enviar-lhes uma adversidade. A nação da Babilônia veio a destruir Jerusalém e levar alguns de seus melhores e mais belos jovens para a Babilônia, onde foram treinados nos costumes, sociedade, governo e cultura dos babilônios. Daniel foi um dos que foram treinados para estar entre os sábios e mágicos da Babilônia. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor da Babilônia teve um sonho que o perturbou. Ele teve a sensação de que o sonho era importante, mas esqueceu-se do que havia visto no sonho. Ele então chamou os caldeus, que eram alguns dos sábios da Babilônia, e pediu-lhes que lhe contassem qual foi o sonho, assim como a sua interpretação. O rei estava pedindo que lessem a sua mente. Ora, isso era impossível. Mas lembre-se, esses homens eram pagos para saberem de coisas que os demais não sabiam. Então ele esperava que soubessem o sonho e a sua interpretação. O rei ficou furioso ao saber que estes sábios não podiam fazer o que ele estava pedindo. E então ordenou a morte de todos os sábios nas cortes da Babilônia. Daniel estava entre os condenados. Quando chegou a hora de Daniel ser morto, ele perguntou por que o decreto era tão urgente. E um dos guardas do rei, Arioque, contou a Daniel o motivo. Daniel então pediu tempo para que ele e os seus amigos israelitas orassem a respeito do sonho. No versículo 19 de Daniel 2, a Bíblia diz que Deus revelou a Daniel o sonho durante uma visão noturna. Então Daniel corajosamente se encontrou com o rei para lhe contar o que havia acontecido e, mais importante ainda, que há um Deus no céu que revela segredos e que somente ele poderia interpretar este sonho. O sonho do rei foi o seguinte: o rei Nabucodonosor viu uma estátua gigante com cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro e os pés e seus dedos de ferro misturado com barro. Então uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, que atingiu a estátua nos pés e a esmagou completamente. Aquela pedra então se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Com a ajuda de Deus, Daniel declarou ao rei não apenas o que ele sonhou, como a sua interpretação. Você encontrará livros cristãos por aí que lhe dirão que a estátua é um símbolo da União Europeia ou Nações Unidas. Mas o que a Bíblia realmente diz? Começando pelo versículo 37 de Daniel 2, este lembra ao rei quão glorioso era o seu reino. Ele diz: Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro é o rei Nabucodonosor, é o reino da Babilônia. Então Daniel diz que, depois do reino da Babilônia, surgiria um reino de prata, e depois disso um terceiro de bronze que governaria o mundo. E então, um quarto reino de ferro destruiria todos estes. Mas o quarto reino seria dividido. Então o que Daniel estava dizendo é que esta grande estátua era uma linha do tempo e que cada metal representava um reino. Daniel diz que a Babilônia era a cabeça de ouro e que os outros metais após o ouro representavam os impérios seguintes que reinariam no mundo após a queda da Babilônia. Mas qual reino era representado pelo peito e braços de prata? Quem conquistou a Babilônia? Apesar dos desejos e ambições de Nabucodonosor, a Babilônia não durou para sempre. Ela foi conquistada pelo Império Medo-Persa, liderado por Ciro o Grande, que governou de 539 a.C. a 331. Portanto, a Medo-Pérsia era o peito e braços de prata. Mas e depois, quem conquistou a Medo-Pérsia? Segundo a história, foi Alexandre o Grande, que liderou o Reino da Grécia, que governou o mundo de 331 a.C. a 168 a.C. Alexandre foi uma das maiores mentes militares de todos os tempos. E um fato interessante, as armas gregas eram feitas de bronze, o metal que constituía os quadris e coxas de bronze. E quem conquistou a Grécia?
Em 22 de junho de 168 a.C., na Batalha de Pydna, o Império de Alexandre o Grande, 144 anos após sua morte, foi derrotado pela monarquia de ferro de Roma. No verso 40 de Daniel 2, Daniel diz que este quarto reino seria tão forte quanto o ferro, pois o ferro pode quebrar e estilhaçar tudo. O ferro pode triturar ouro, prata e bronze. Roma foi o maior império da antiguidade. Jesus Cristo foi pregado em uma cruz romana em 31 d.C. Jerusalém foi saqueada pelo exército romano em 70 d.C. As pernas de ferro eram Roma. Mas quem conquistou Roma? O versículo 41 de Daniel 2 diz que este quarto reino não seria conquistado, mas dividido. Sabemos agora que o quarto reino foi Roma. Se avançarmos na história, descobriremos que Roma foi de fato dividida e não conquistada. Assim fica claro de que o livro de Daniel é de fato um livro sobrenatural. Roma foi conquistada ou foi dividida? Segundo a história, Roma não foi conquistada por um reino externo, mas foi dividida por dentro. Em 285 d.C., o Império Romano havia se tornado tão vasto que não era mais viável governar todas as províncias a partir da sede central de Roma. Então, o imperador Diocleciano dividiu o império ao meio, com o Império Oriental sendo governado a partir de Bizâncio, mais tarde conhecido como Constantinopla, já o Império Ocidental sendo governado a partir de Roma. Não só Roma foi dividida ao meio, mas de 351 a 476, Roma foi dividida ainda mais por 10 tribos bárbaras, que mais tarde se tornaram 10 países europeus. É isto que representa o ferro misturado ao barro nos pés da estátua. Eu acho muito interessante que Roma tenha sido dividida em 10 países, assim como disse a profecia. Afinal, os pés da estátua possuem 10 dedos. Isso é muito interessante. Mas quem foram essas 10 tribos? Hoje, os alamanos são os alemães, os burgúndios são os suíços, os francos, franceses, os lombardos tornaram-se os italianos, os saxões tornaram-se os ingleses, os suevos, os portugueses, os visigodos, os espanhóis. Porém, os érolos, ostrogodos e vândalos foram extintos, o que também foi profetizado por Daniel no capítulo 7. Todas essas tribos bárbaras hoje formam uma Roma dividida, ou o que chamamos de Europa. Estes são os pés e seus dedos, compostos parcialmente de ferro e de barro. O verso 43 de Daniel 2 diz que Roma dividida tentaria unir-se novamente, mas não obteria sucesso, assim como o ferro não se mistura ao barro. Será que houve esforços para unir a Europa? Houve pelo menos 5 que tentaram burlar as profecias de Deus. Carlos Magno tentou recriar o Império Sacro Romano, mas não teve sucesso. Carlos V da Espanha também não conseguiu. Luís XIV da França também não conseguiu. Napoleão Bonaparte também não. E, finalmente, Adolf Hitler também não conseguiu. É impossível contornar as profecias. Quando Deus declara, é assim que será. Assim sabemos que a cabeça de ouro era Babilônia, peito e braços de prata, Medo-Pérsia, quadris e coxas de bronze, Grécia, pernas de ferro, Roma, e, finalmente, os pés de ferro misturado ao barro, Roma dividida, que hoje chamamos de Europa. Ferro e barro. A palavra adorar significa curvar-se, prostrar-se, ou submeter algo a alguém ou alguma coisa. Quando você adora Deus, significa que você se submete a Ele e aos seus mandamentos. Bom, em Isaías 41, Deus lança um desafio àqueles que se opõem a Ele. Apresentem sua causa, diz o Senhor. Apresente suas fortes razões, diz o rei de Jacó. Que eles tragam à tona e nos mostrem o que acontecerá. Deixe-os mostrar as coisas passadas, para que possamos considerá-las e conhecer o seu destino final. Ou nos declare coisas que estão por vir.
Mostrai-nos as coisas que depois destas hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Veja, muitas vezes, os descrentes e até mesmo cristãos acabam adorando a si mesmos ao se submeterem à sua própria vontade ou mandamentos em vez dos mandamentos de Deus. O único Deus verdadeiro diz: prove-nos que você é Deus. Diga o que vai acontecer no futuro. Deus, em Isaías 42, diz: eu sou o Senhor. Esse é o meu nome, e a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas se cumpriram, e eu anuncio as coisas novas. Antes que aconteçam, eu as declaro. Portanto, somente Deus pode declarar o futuro antes que aconteça. Em João 13,14, Jesus estava conversando com os seus discípulos sobre coisas que deveriam acontecer no futuro. Ele então disse: eu disse a vocês essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês acreditem. Deus nos dá a profecia bíblica para que compreendamos que Ele é Deus, para que creiamos nele quando suas profecias se cumprirem. Não há nada mais importante para Deus do que salvar nossas almas. Ele nos avisa sobre eventos futuros porque Ele nos ama. Então agora sabemos o que representa a estátua de Daniel 2 e que cada metal na estátua representa diferentes reinos ou diferentes poderes políticos. Também sabemos que os pés de ferro misturado ao barro representa Roma dividida, que hoje chamamos de Europa. E há uma aplicação secundária para este ferro e barro. O ferro representa Roma, que era um reino pagão. Mas e o barro? O que o barro representa na Bíblia? O que o barro te lembra? Pense lá no início. A Bíblia diz que o homem, no princípio, foi criado do barro. Mas o que o barro representa em profecias? Em Jeremias 18, versículos 1 a 6, Deus diz a Jeremias para ir à casa de um oleiro. E lá ele encontrou o oleiro trabalhando, e o vaso de barro que ele estava fazendo foi estragado nas mãos do oleiro. Então disse o Senhor: ó Israel, não posso eu fazer contigo o mesmo que esse oleiro? Eis que assim como o barro está na mão do oleiro, assim vocês estão em minhas mãos, ó casa de Israel. Deus estava falando com a casa de Israel, sua igreja, e disse que ele modela sua igreja assim como o oleiro modela o barro. Portanto, nessa ilustração, Deus se descreve como o oleiro, e ele descreve Israel, que é a sua igreja, como o barro do oleiro. Isaías descreve isso ainda mais no capítulo 64, versículo 8. Quando diz que a igreja é o barro e Deus, o oleiro, e que a igreja é obra nas mãos de Deus. Portanto, simbolicamente, Deus modela sua igreja assim como o oleiro modela o barro. Esta é uma imagem muito familiar. Podemos constatar que logo no início uma coisa semelhante aconteceu durante a criação do homem. Em Gênesis 2, versículo 7, Deus forma o corpo do homem a partir do pó da terra. A palavra hebraica utilizada por Moisés para pó é a palavra afar, que significa barro. Então Deus soprou no homem o fôlego da vida. Na Bíblia, o fôlego da vida também é chamado de espírito. A palavra espírito na Bíblia é a palavra hebraica ruach, que significa sopro ou vento. Então temos Deus formando o corpo do homem a partir do barro, e ele sopra neste o fôlego da vida, ou espírito, ou vento. Em Colossenses 1, versículo 18, vemos que Cristo é o cabeça da igreja, e a sua igreja é chamada de corpo. E lembre-se, Deus disse que ele forma o corpo de sua igreja do barro do oleiro. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu a igreja com o Espírito Santo. Deus soprou em sua igreja o Espírito Santo. Portanto, no início, temos Deus formando o corpo do homem a partir do barro, e então ele sopra neste o fôlego de vida, ou vento, que dá vida a Adão. E agora vemos que Deus forma o corpo de sua igreja a partir do barro, do qual Cristo é a cabeça. E então Deus sopra na igreja, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo descrito como um vento impetuoso e poderoso.
e a igreja se torna viva e totalmente funcional para a obra de Deus. Este é um paralelo muito interessante. Agora, voltando para Daniel. Qual seria a aplicação secundária do barro nesta profecia? Agora sabemos que é a igreja, e como o barro está nos pés da estátua, e não nas pernas, que é Roma pagã, então não pode ser a igreja do Antigo Testamento. O barro no pé tem que ser a igreja do Novo Testamento, porque esta foi formada e se tornou viva durante o dia de Pentecostes, que veio depois da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, quando Roma estava no poder. Em Daniel 2, versículo 14, este diz que o reino de ferro, que é Roma pagã, seria dividida, e que este mesmo barro do oleiro na era pagã romana começa a se misturar com ferro. Lembre-se, o ferro nesta profecia representa o poder político de Roma. Então a igreja cristã começa a se misturar com o Estado romano. E não apenas a igreja cristã começa a se misturar com o poder político de Roma, mas a igreja também começa a se misturar com as crenças pagãs de Roma. Como sabemos disso? Bom, cada reino representado por cada metal nessa profecia consiste de reinos pagãos. Babilônia, assim como a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma, eram todos reinos pagãos. Portanto, esta Roma dividida não só seria uma união entre a igreja e o Estado, mas também seria uma união do cristianismo com o paganismo romano. E Daniel diz que este seria o poder dominante no período dos pés da estátua, ou seja, a igreja de Roma. Será que foi assim na história? A igreja cristã começou a se misturar não apenas com o Estado romano, mas com o paganismo romano. Em 306 d.C., Constantino tornou-se o novo imperador romano ao lutar em uma série de guerras civis. Ele acreditava que foi o próprio Deus cristão que o ajudou a vencer. Segundo a história, Constantino recebeu uma visão de Deus, na qual viu um anjo que lhe disse: "Sob este sinal, conquistarás." Bom, não sabemos se sua conversão foi genuína, mas Constantino se tornou um suposto crente no Deus cristão. Durante o reinado de Constantino, os cristãos passaram de uma seita perseguida a um importante grupo que ocupava posições de influência nas cortes e palácios de reis e governadores. Se você quisesse progredir no exército ou em cargos do governo, tornar-se um cristão o levaria no caminho certo para isso, porque todas as pessoas no topo da hierarquia do governo agora eram cristãs. Constantino fez do cristianismo a religião do Estado, e assim o cristianismo começou a misturar-se com o Estado de Roma. Assim, à medida que as pessoas no Império Romano se convertiam ao cristianismo, elas traziam junto com elas suas antigas crenças e práticas pagãs, e o cristianismo começou a se misturar ao paganismo romano. Havia até estátuas pagãs renomeadas, em homenagem a personagens bíblicos. A estátua de Júpiter foi renomeada para Pedro. A estátua de Hermes passou a ser mostrada como Cristo, o bom pastor. A estátua da Madonna com o menino foi renomeada para Virgem Maria e o menino Jesus. O cristianismo até adotou a adoração pagã do sol, realizada no dia do sol, ou seja, o domingo, ao invés do sábado bíblico. O cristianismo começou a fornicar com o paganismo romano. O que mais aconteceu durante este período? Quando Constantino tomou seu império e o transferiu de Roma para Constantinopla, que hoje se chama Istambul, ele precisou deixar alguém responsável pelo Império Romano do Ocidente. E quem ele deixou no comando? Ninguém menos que o bispo de Roma. Assim, o bispo de Roma não só ganhou poder sobre o Império Romano do Ocidente, mas em 538 d.C., o imperador romano oriental Justiniano emitiu um decreto reconhecendo o bispo de Roma como o chefe de todas as igrejas. Neste mesmo ano, o Estado da Igreja Romana foi dotado de poder político, civil e eclesiástico. A Igreja de Roma, ou Roma Papal, que nós agora chamamos de Papado, tornou-se o poder em Roma. Tornou-se o poder civil, político e religioso. Após a queda de Roma, esta continuou em seu estado dividido,
e também continuou como uma união entre igreja e Estado. Hoje vemos as 3 aplicações proféticas do período dos pés da estátua, profetizadas em Daniel 2. Roma não apenas foi dividida ao meio entre 2 impérios, mas também desmembrada por 10 tribos e dividida em 10 reinos, ou 10 países. Tentaram unir Roma novamente por meio de casamentos, mas sem sucesso. Também tentaram misturar igreja e Estado, cristianismo e paganismo. Mas todos sabemos que quando você mistura mentira com a verdade, tudo desmorona. É realmente surpreendente quão precisa é a profecia bíblica. Isto tem que ser obra de Deus. 2.500 anos de história humana profetizados por Deus, 600 anos antes da época de Cristo. E hoje vivemos no período dos pés dessa estátua. Não há mais nenhum reino humano após os pés da estátua. Daniel 2, versículos 44 e 45, nos dizem que nos dias desses reis, Deus destruirá e consumirá esses reinos, e estabelecerá o seu próprio reino. Este será um reino que permanecerá por toda a eternidade. E assim, Deus continuou a dar visões a Daniel. A maioria dessas visões eram de eventos proféticos que estavam prestes a acontecer e perdurariam até o final dos tempos. Em Daniel 7, ele teve uma visão de 4 bestas ou animais que surgiam do mar agitado. O primeiro foi um leão com asas, que recebeu um coração de homem e foi colocado de pé como um homem. O segundo animal era um urso com uma pata mais elevada que a outra e com 3 costelas em sua boca. O terceiro era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas de ave. E a quarta besta era um animal diferente, com 10 chifres e dentes de ferro. Daniel olhou para os chifres, e eis que subiu outro pequeno chifre, diante do qual 3 dos 10 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava palavras arrogantes. Daniel ficou profundamente angustiado em seu espírito, e as visões da sua mente o perturbavam. Qual poderia ser o significado dessas visões? Daniel ansiava por uma interpretação. O pequeno reino. Quando comecei a ler a Bíblia, comecei logo de cara a estudar as profecias bíblicas, e fiquei muito confuso. Eu não sabia o que esses símbolos significavam, mas tentei descobrir tudo por conta própria, com minhas próprias opiniões e entendimento. Porém, mal sabia eu que a interpretação das profecias estão simplesmente registradas na própria Bíblia. Por exemplo, em Daniel capítulo 7, ele recebe a visão das bestas. Mas o que seria o símbolo de uma besta em profecia bíblica? Daniel 7, versículo 17 diz que essas grandes bestas, que são 4 reis que surgem da terra. É claro que sabemos que um rei e um reino são usados como sinônimos na Bíblia, porque não se pode ter um rei sem um reino, e não se pode ter um reino sem um rei. Veja que o versículo 23 de Daniel 7 diz que o 4º animal será o 4º reino da terra. Portanto, na profecia bíblica, um rei e um reino são usados como sinônimos. Daniel 7, versículo 7, diz que este 4º animal tem 10 chifres. Mas o que representam os chifres desta 4ª besta? O versículo 24 de Daniel 7 diz que os 10 chifres que saíram deste reino são 10 reis que surgiriam. Portanto, deste 4º reino, surgiriam mais 10 reis ou reinos. Então, mais uma vez, temos uma profecia sobre reinos. Na profecia de Daniel 2, temos 4 metais, que representam 4 reinos diferentes. A cabeça de ouro era Babilônia, o peito e os braços de prata, Medo-Pérsia, o quadril e coxas de bronze eram a Grécia, as pernas de ferro, Roma, que por sua vez foi dividida em 10 reinos tribais, no período dos pés, que eram feitos de ferro e barro. E 3 desses 10 reinos tribais seriam extintos. Portanto, guarde isso em mente. O 4º reino, Roma, foi dividido em 10 reinos tribais.
3 desses reinos tribais seriam extintos. E em Daniel 7 temos uma profecia semelhante a essa. Temos 4 bestas representando 4 reinos. E do 4º reino, mais 10 reis ou reinos surgiriam, representados pelos chifres. E adivinha o que acontece com 3 desses 10 chifres? Daniel diz no capítulo 7, verso 8: Eu estava considerando os chifres, e eis que surgiu entre eles outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pela raiz. Quando surge este chifre pequeno, 3 dos 10 chifres são arrancados pela raiz. Interessante, porque 3 dos 10 reinos tribais que dividiram Roma em Daniel capítulo 2 agora foram extintos. Foram arrancados. Parece que a profecia da estátua de Daniel 2 e esta profecia dos animais de Daniel 7 estão perfeitamente alinhadas. Daniel diz que o primeiro animal era um leão com asas. Na época em que Daniel recebeu esta visão, Babilônia ainda era o reino dominante no mundo. Babilônia tinha todos os tipos de estátuas de leões alados em seu reino. Daniel provavelmente via essas estátuas todos os dias quando estava na Babilônia. Assim, podemos dizer que a primeira besta, o leão com asas, é Babilônia. Mas isso seria fácil demais, não? O que a Bíblia realmente diz? Depois de Salomão, Israel começou a se rebelar contra Deus. Então, o que Deus fez foi levantar alguns profetas para avisá-los do juízo que estava chegando. Se eles não se arrependessem, voltando-se para Deus, outra nação viria para destruí-los e conquistá-los e levar o povo embora. Deus, por meio de Jeremias, no capítulo 4, diz exatamente isso. Trarei mal do norte e uma grande destruição. O leão saiu do seu esconderijo, e o destruidor dos gentios está a caminho. Ele saiu do seu lugar para tornar a tua terra desolada, e as tuas cidades ficarão devastadas, sem habitantes. Deus estava falando sobre a Babilônia vindo para conquistar Israel e levar o seu povo para fora de Israel como prisioneiros. Deus descreve a Babilônia, ou o reino babilônico de Nabucodonosor, como um leão. Em Abacuque 1, versículo 6, Deus descreve o mesmo cenário e diz: Eu levantarei os caldeus, aquela nação amarga e precipitada, mais uma vez falando de Babilônia, que marchará pela largura da terra para possuir moradas que não são suas. E no versículo 8 ainda é dito que eles voarão como águias que se apressam para comer. Deus estava falando da nação dos caldeus, que é formada pelos babilônios. 2 animais que Deus usa para descrever a Babilônia são justamente um leão e uma águia. Em Daniel 7, versículo 4, Daniel fala sobre a primeira besta. A primeira era semelhante a um leão que tinha asas de águia. Fiquei olhando até que as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido sobre a terra, e ficou de pé como um homem, e um coração de homem foi-lhe dado. Portanto, a última metade do versículo diz que este animal ficou de pé como um homem, e coração de homem lhe foi dado. Isso me lembra de outro evento que aconteceu na Bíblia. Especificamente, o capítulo 4 de Daniel. Neste capítulo, algo curioso acontece com o rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho, e neste sonho viu uma grande árvore, e todos os animais do campo e pássaros do céu voavam em torno desta árvore. Temos razões para acreditar que esta árvore não era uma árvore comum, mas uma representação de um homem, porque os versículos 14 a 16 de Daniel 4 dizem que esta árvore foi cortada e diz que o seu coração seria transformado de um coração de homem para de um animal, e que passariam sobre ele 7 tempos. Esta árvore representa um homem, e Daniel, mais uma vez, explicou este sonho ao rei Nabucodonosor. Em Daniel 4, versículos 20 a 22, Daniel descreve a árvore do sonho do rei e diz: Tu és o rei. Daniel diz que esta grande árvore é o próprio rei Nabucodonosor. E sabemos que o rei Nabucodonosor representa o reino da Babilônia. Daniel 4, versículo 16 diz que o coração do rei deixaria de ser de um homem e lhe seria dado um coração de animal, e que passariam sobre ele 7 tempos.
ou seja, 7 anos. O versículo 25 diz que a habitação do rei seria com os animais do campo e que ele comeria grama como os bois e se molharia com o orvalho da tarde, e que 7 tempos passariam sobre ele até que entendesse que o Altíssimo reina sobre o reino dos homens e que o dá a quem ele quiser. Se lermos o capítulo todo, veremos que isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, já que ele próprio afirma que construiu o seu reino, mas não deu crédito a Deus. Então o rei recebeu o coração de um animal, passando a arrastar-se e agir como um animal. Em Daniel 4, versículo 34, o rei Nabucodonosor escreve, dizendo que no fim daqueles dias, ele ergueu seus olhos para o céu e seu entendimento retornou. E ele então abençoou o Altíssimo, e louvou e honrou aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e seu reino é de geração em geração. E assim, porque o coração do rei Nabucodonosor foi mudado, ele recebeu o coração de uma fera, começou a rastejar e a agir como uma fera. Depois de 7 anos, o rei Nabucodonosor disse que seu entendimento retornou, e ele começou a pensar e agir como um homem novamente. Naturalmente, ele retomou o seu comportamento de homem e voltou a ficar de pé novamente. Muito bem, lembre-se do livro de Jeremias e do livro de Abacuque, onde Deus descreve a Babilônia como uma besta. Ele descreve a Babilônia como um leão e também descreve como uma águia. Agora volte para Daniel 7. O que este capítulo nos diz sobre a primeira besta? Daniel 7, versículo 4. A primeira besta era semelhante a um leão e tinha asas de águia. E eu continuei olhando até que suas asas foram arrancadas, e a besta foi levantada da terra e colocada de pé sobre os pés, como um homem. E um coração de homem foi dado a essa besta. Então, na Bíblia, temos Deus descrevendo a Babilônia como uma besta, mais especificamente, como um leão e uma águia. E em Daniel 4, Nabucodonosor, que representa o reino da Babilônia, começa a se arrastar e a agir como uma fera, porque lhe foi dado o coração de uma besta, mas depois de 7 anos ele se levanta ereto como um homem, significando que seu coração foi transformado novamente em um coração de homem. Em Daniel 7, a primeira besta, o leão com asas de águia, também é levantado da terra, para ficar de pé, como se fosse um homem, e recebe um coração de homem. Isso é muito interessante. Então, de acordo com a Bíblia, essa primeira besta de Daniel 7, o leão com asas de águia, não é outro senão o reino da Babilônia. Novamente, temos aí um ponto de partida. A evidência é clara. Esta profecia de Daniel 7 é a mesma profecia de Daniel 2, só que dessa vez Deus usa animais, e veremos em breve que ele nos dá mais detalhes quando chegar ao quarto reino. Muito bem, vamos fazer uma recapitulação. Em Daniel 2, a cabeça de ouro era a Babilônia, o peito e os braços de prata eram Medo-Pérsia, o quadril e coxas de bronze eram a Grécia, as pernas de ferro eram Roma, e os pés, constituído de ferro misturado com barro, é Roma dividida em 2 e depois, mais tarde, dividida em 10 pelas tribos, das quais 3 foram extintas. Em Daniel 7, mais uma vez, temos 4 reinos. O leão com suas asas de águia é a Babilônia. Bom, se o leão com asas de águia era a Babilônia, então quem seria o urso? Ninguém menos do que a Medo-Pérsia. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas vem depois do urso. Portanto, é a Grécia. Portanto, aquela besta terrível que vem após o leopardo precisa ser Roma. O versículo 20 nos diz que do quarto reino, que agora sabemos claramente ser Roma, sairiam 10 chifres, 3 dos quais foram arrancados pelo chifre pequeno. Muito interessante. A questão agora é: quem é esse chifre pequeno? Felizmente para nós, a Bíblia, em Daniel 7, nos dá descrições das características deste pequeno chifre. Tudo o que temos que fazer é estudar essas características e compará-las com as potências influentes do mundo e assim sabermos, por eliminação,
Quem é esta pequena entidade, esse pequeno chifre? Mas antes de fazermos tudo isso, temos que primeiro definir o que são alguns símbolos. O que é o símbolo de uma besta em profecia bíblica? O versículo 17 de Daniel 7 fala sobre essas bestas proféticas e nos diz que elas são 4 reis que surgiriam na terra. Mais uma vez, sabemos que rei e reino são usados como sinônimos em profecia bíblica, porque não se pode ter um rei sem reino, e também nenhum reino sem um rei, não é mesmo? Daniel 7, versículo 23. Aqui ele fala mais uma vez sobre as bestas proféticas, dizendo que a 4ª besta será o 4º reino da terra. Portanto, uma besta na profecia bíblica é um símbolo de poder político, de reino, uma nação ou superpotência. O que é um chifre como símbolo na profecia bíblica? Veja o que diz Daniel 7, verso 24. E nos 10 chifres deste reino há 10 reis que surgirão. Mais uma vez, um chifre na profecia bíblica é símbolo de um rei ou de um reino. Abacuque 3, versículos 3 e 4 falam sobre Deus e seu brilho como sendo uma luz, como se fossem chifres saindo de sua mão, e ali estava o esconderijo de seu poder. Então, um chifre na profecia bíblica é símbolo de um rei, reino ou poder. E qual seria a definição bíblica para blasfêmia? Em João 10, Jesus entrou no templo, no pórtico de Salomão, e então os judeus se aproximaram e disseram-lhe: Até quando nos farás duvidar? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Então Jesus disse: Eu e meu Pai somos um. Aí os judeus pegaram novamente em pedras para apedrejá-lo, e Jesus respondeu-lhes: Muitas boas obras vos tenho mostrado de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: Não é por uma boa obra que te apedrejamos, mas por blasfêmia, porque, sendo homem, te fazes Deus. Portanto, a primeira definição de blasfêmia é quando um homem afirma ser Deus na terra. Em Marcos 2, Jesus encontra um homem que estava doente com paralisia. E Jesus diz ao homem, no versículo 5, Filho, teus pecados estão perdoados. Nos versículos 6 e 7, alguns escribas estavam sentados ali e raciocinavam em seus corações: por que este homem fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Portanto, a definição número 2 de blasfêmia é quando o homem afirma ter o poder de perdoar pecados. 2 definições bíblicas de blasfêmia. Uma é quando o homem afirma ser Deus na terra, e a outra é quando afirma ter poder para perdoar pecados. Mas para Jesus Cristo, isso nunca foi um problema, porque ele é Deus. Sobre o chifre pequeno, Daniel diz que ele reinará por um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo na Bíblia é 1 ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo é metade de um ano. Então serão 3 anos e meio que o chifre pequeno reinará. 3 anos e meio são 42 meses, e no calendário hebraico apenas 30 dias por mês. Portanto, 42 meses de 30 dias são 1260 dias. E o que simboliza um dia em profecias bíblicas? Em Ezequiel 4, Deus faz uma profecia. Ele diz a Ezequiel: Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da sua iniquidade, ou seja, por 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado este prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, 1 dia para cada ano. Então Deus diz que na profecia, cada dia equivale a 1 ano. Números 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecerás o meu afastamento. Então, novamente, Deus faz uma profecia. Ele disse: vocês espiaram a terra por 40 dias. A questão é que eles não ficaram vagueando por 40 dias, mas sim por 40 anos.
Então Deus designou para cada dia um ano. Um dia na profecia é igual a um ano literal. Em Lucas 13, Jesus usou o mesmo princípio. Os versículos 31 e 32 dizem que no mesmo dia chegaram alguns fariseus dizendo-lhe: sai e vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. E ele disse a eles: ide e dizei àquela raposa: eis que expulso demônios e faço curas hoje, amanhã, e no terceiro dia serei aperfeiçoado. Veja que isso foi no início do ministério de Jesus. Ele disse que expulsaria demônios e curaria pessoas por mais 3 dias, e aí seria aperfeiçoado no terceiro dia. A única coisa é que ele não expulsou demônios e nem curou pessoas por mais 3 dias. Na verdade, ele fez isso por mais 3 anos. E depois disso, ele estava na cruz, dizendo que estava consumado, completo. Está aperfeiçoado. Portanto, um dia na profecia bíblica equivale literalmente a um ano. Sendo assim, tempo, tempos e metade de um tempo seriam 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias na profecia, que na verdade significa 1260 anos literais. Agora que conhecemos as chaves e a definição desses símbolos proféticos, vamos identificar quem é o chifre pequeno por suas características. Daniel 7, versículo 8. E considerando os chifres, os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. O que um chifre simboliza na profecia? Um reino. E o versículo 8 diz que ele seria um chifre pequeno, o que significa que será um reino pequeno. Característica número 1, será um reino pequeno. O versículo 8 também diz que ele viria dentre os 10 chifres que dividiram Roma, e que hoje é chamada de Europa. Portanto, a segunda característica é que esse pequeno reino surgiria em meio aos 10 reinos tribais que dividiram Roma e se tornaram Europa. O versículo 24 diz que os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão, e este chifre pequeno surgiria depois deles. Muito bem, então a terceira característica do chifre pequeno, desse pequeno reino, é que ele surgiria depois que Roma fosse dividida em 10 tribos, ou 10 reinos. Quando ocorreu essa divisão de Roma? De 1900 a 476 d.C., o Império Romano começou a ser desfeito pelas 10 tribos bárbaras. E no ano 476 d.C., o último imperador romano Rômulo Augusto foi removido do seu poder pela tribo bárbara dos Godos. Roma foi totalmente dividida no ano 476 d.C. Portanto, o reino deste pequeno chifre surgiria entre os 10 chifres da Europa após 476 d.C. Daniel 7, versículo 8 também diz que esse pequeno chifre arrancaria 3 chifres. Então esse pequeno reino arrancaria 3 desses 10 reinos tribais que dividiram Roma. Essa é a característica número 4. Daniel 7, versículo 24, diz que esse pequeno reino seria diferente. Então a característica número 5 é que o pequeno reino seria diverso, diferente. No versículo 8, Daniel diz novamente que esse pequeno chifre teria um homem à sua frente. Versículo 25 diz que esse pequeno chifre falaria grandes palavras contra o Altíssimo. Agora, a palavra que Daniel utiliza para grandes palavras é a palavra hebraica que significa dominador. Significa vangloriar-se, ser arrogante contra Deus. Significa blasfemar contra o Altíssimo. Lembre-se das 2 definições bíblicas de blasfêmia. A primeira é um homem afirmar ser Deus na terra, e a segunda é alegar ter poder de perdoar pecados. O pequeno reino blasfemará contra Deus. Ele afirmará ser Deus na terra, afirmará ter o poder de perdoar pecados. Daniel 7, versículo 21 e 25, diz que esse pequeno reino, esse pequeno chifre, faria guerra contra os santos, o povo de Deus. Essa é a característica número 8. O versículo 25 diz que esse pequeno chifre tentaria mudar os tempos e as leis. Será que ele está falando dos tempos e leis dos Estados Unidos ou da Europa? Não. Porque os únicos tempos e leis que a Bíblia reconhece são os tempos proféticos de Deus, dados na Bíblia pela lei de Deus. Característica número 9. Este pequeno reino, este pequeno chifre,
tentaria mudar o tempo profético de Deus e a lei de Deus. Versículo 25 diz que ele governará sobre os santos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós vimos isso agora há pouco. Lembre-se, tempo, tempos e metade de tempo é 3 anos e meio, 42 meses, que também são 1260 dias. Porém, como vimos, um dia na profecia bíblica é símbolo de um ano literal. Portanto, esse pequeno reino, esse pequeno chifre, reinaria por 1260 anos. Vamos rever as 10 características deste pequeno chifre. Número 1. Seria um reino pequeno. Número 2. Surgiria entre os 10 reinos bárbaros de Roma dividida, que hoje é chamada de Europa. Número 3. Ele surgiria depois que Roma foi dividida, o que foi após 476 d.C. Número 4. Ele arrancaria 3 daqueles 10 reinos tribais que dividiram Roma. Número 5. Ele seria um reino diverso, diferente. Será um reino muito diferente dos reinos do passado. Número 6. Terá um homem à sua frente. Número 7. Esse reino falará blasfêmias contra Deus, ou seja, afirmar ser Deus na terra e alegar ter poder de perdoar pecados. Número 8. Ele faria guerra contra o povo de Deus, os santos. Número 9. Ele tentará mudar os tempos proféticos e a lei de Deus. Número 10. Reinará por 1260 anos. Quem poderia ser esse chifre pequeno? Quem poderia ser esse poder anticristo? Eu sei que este é um assunto muito delicado. Eu não estou aqui para criticar ninguém, ou qualquer entidade ou pessoa que pertença a esta entidade. Meu objetivo é transmitir a verdade bíblica e nada mais. Lembre-se, Deus nos ama. Ele nos dá essas profecias bíblicas para nos alertar. Provérbios 12, versículo 1 diz: Aquele que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é bruto. Provérbios 8, versículo 33. Ouve a instrução, seja sábio, não a rejeites. Hebreus 12, versículo 11. No momento, nenhuma correção parece ser digna de alegria, mas triste. No entanto, depois disso, ela produz frutos pacíficos de justiça, para aqueles que são exercitados por ela. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, repreender e corrigir para a instrução da justiça, para que o homem de Deus possa ser perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Deus envia a verdade bíblica para nos alertar porque Ele nos ama. Ele quer nos corrigir, não nos envergonhar, mas nos direcionar para o caminho da justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mas afinal, quem é o chifre pequeno? Ele só pode ser o papado. Vejamos se as 10 características dadas em Daniel capítulo 7 se encaixam com o papado. Número 1. O papado é um reino pequeno. O Vaticano é um dos menores reinos do mundo. Número 2. Isso aconteceu em Roma dividida. O Vaticano surgiu em meio a Roma e a Europa dividida. Foi fundada em Roma, na Itália. Número 3. Por acaso foi estabelecido após 476? Veja o que diz a História da Igreja Cristã, volume 3, página 327. O poder da Igreja Eclesiástica Romana tornou-se supremo na cristandade em 538 d.C., devido a uma carta do imperador romano Justiniano, conhecida como Decreto de Justiniano, que estabeleceu e reconheceu o bispo de Roma como chefe de todas as igrejas. Isso deu à Igreja Romana poder político estatal, poder civil, assim como poder eclesiástico. Esta carta tornou-se parte do Código de Justiniano, a lei fundamental do Império. E naquele ano, o Papa Vigílio ascendeu ao trono sob a proteção militar do general Belisário. O Vaticano estabeleceu seu poder e sua autoridade em 538 d.C.,
que por sua vez é após o ano 476. Teria o papado arrancado 3 das 10 tribos que dividiram Roma? Os vândalos, érulos e ostrogodos eram 3 das 10 tribos que dividiram Roma. Eles negaram os ensinamentos da Igreja Romana, e foi por isso que o bispo de Roma fez o chamado sobre Justiniano para se livrar destas 3 tribos. De fato, os vândalos, os érulos e os ostrogodos foram extintas da história. Não há descendentes modernos dessas tribos. Número 5. Seria um reino diferente? A resposta é sim. Este reino é a união entre a Igreja e o Estado. A França era um reino. A Inglaterra era um reino. A Alemanha era um reino. Mas o Vaticano é uma igreja e um reino. É um reino diverso, é diferente. Número 6. Existe um homem à frente desse reino? É o Papa. O Papa é a figura que está à frente deste reino. Número 7. Por acaso ele blasfema? Lembre-se das 2 definições bíblicas de blasfêmia. Número 1. Blasfêmia é um homem afirmar ser Deus na terra. Definição número 2 é que um homem afirme ter poder para perdoar pecados. Por acaso o papado afirma ser Deus na terra? O arcebispo de Veneza, antes de se tornar o Papa Pio X, disse que o bispo de Roma não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas que ele é o próprio Jesus Cristo, escondido sob o véu da carne. Por acaso o bispo de Roma está falando? É Jesus quem está falando. O chefe desta entidade afirma claramente ser Deus na terra. Ele até afirma governar em nome de Deus aqui na terra. As grandes cartas encíclicas a Leão XIII, página 304, diz assim: Nós ocupamos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Esta entidade, o papado, afirma ter a autoridade de Deus. Isso é blasfêmia. Por acaso ele afirma ter poder de perdoar pecados? Dignidade e deveres do sacerdote, página 34. Se o Redentor Jesus Cristo descesse a uma igreja e fosse a um confessionário para administrar o sacramento da penitência, e um sacerdote fosse em um confessionário, Jesus diria sobre cada penitente: Ego te absolvo, que em latim é eu te perdoo. O padre também diria a cada um dos penitentes: Ego te absolvo, e a penitência de cada um seria igualmente absolvida. Ou seja, eles estão dizendo que se Jesus perdoar os meus pecados e um padre católico perdoar você dos seus pecados, nós dois somos igualmente perdoados. Eles estão reivindicando o poder de perdoar pecados. E isso é blasfêmia. Característica número 8. Será que ele fez guerra contra o povo de Deus, os santos? Quando a Igreja Romana se uniu ao Estado, ela derramou mais sangue cristão do que qualquer outra entidade que já existiu na Terra, por meio da Inquisição. Mais de 100 milhões de cristãos foram mortos pelo papado durante o período chamado de Idade das Trevas. A razão pela qual chamaram isso de Idade das Trevas é porque a Bíblia foi proibida. Se o papado pegasse você com uma Bíblia na mão naqueles dias, você era imediatamente acusado de heresia e depois torturado e finalmente morto. Característica número 9. Será que o papado teve a intenção de mudar os tempos e as leis de Deus? O papado não mudou de fato os tempos e as leis de Deus. Ninguém pode mudar a profecia, ninguém pode mudar a lei de Deus. Mas ele achou que poderia fazê-lo. E, na verdade, tentou mudar os tempos e as leis de Deus. Há 3 visões gerais da interpretação das profecias bíblicas. Até agora, vimos a profecia se desenrolar paralelamente aos eventos históricos, o que significa o período profético é estabelecido, e a história cumpre essas profecias. A profecia disse que haveria Babilônia, e houve Babilônia. Disse que essa seria conquistada pela Medo-Pérsia, e esta seria conquistada pela Grécia. E a Grécia seria conquistada por Roma, e que Roma seria dividida. Agora que dedicamos algum tempo para estudar detalhadamente o significado destes símbolos das profecias bíblicas, descobrimos que as profecias se alinham perfeitamente com a história. Isso é chamado de visão historicista da profecia bíblica.
E eu acredito que esta seja a verdadeira interpretação das profecias. Quando o papado ainda estava no poder, os protestantes receberam luz de Deus e começaram a interpretar as profecias bíblicas e identificaram completamente o papado como o poder do anticristo mencionado nas Escrituras. Lá por volta dos anos 1500, 1600 d.C., a Igreja Romana designou 2 sacerdotes jesuítas para lutarem contra a visão historicista da interpretação das profecias, a fim de afastar as pessoas dessa ideia que identificava o papado como o anticristo. O padre jesuíta Francisco Ribeira apresentou uma visão futurista da interpretação, que nos diz que as profecias serão cumpridas no futuro e que o anticristo será um homem que virá lá do Oriente Médio. Isto se opõe à visão de que essas profecias estão na verdade acontecendo ao longo da história. Mas, graças ao nosso estudo, aprendemos que o ponto de vista futurista é uma falsa doutrina. O segundo padre jesuíta nesta missão era Luís de Alcazar, que veio com uma visão preterista das profecias, alegando que as profecias já se cumpriram todas no passado, sendo Nero o anticristo. O problema é que Nero não cumpre as características e descrições do anticristo mencionadas nas Escrituras, especialmente as de Daniel 7 e também de Apocalipse 13. Segundo os critérios proféticos que acabamos de estudar, o anticristo governaria o mundo por 1260 anos. Ora, é impossível que um homem como Nero se encaixe nessa descrição. O ponto de vista preterista também é uma doutrina falsa. Lembre-se que o anticristo pensaria em mudar os tempos e as leis. Mas, na verdade, isso não muda os tempos e as leis. Essas duas visões da interpretação das profecias bíblicas são uma tentativa de mudar os tempos proféticos de Deus. Mas e a lei de Deus? Será que o papado tentou mudar as leis de Deus? O livro católico Lucius Ferraris, Promptobiblioteca, artigo Papa, volume 6, página 29, diz o seguinte: o bispo de Roma tem tanta autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar até mesmo as leis divinas. O bispo de Roma pode modificar as leis divinas, pois seu poder não é do homem, mas de Deus. Ele atua como vice-regente ou representante de Deus aqui na Terra. Ou seja, os papas alegam poderem mudar a lei de Deus. O interessante sobre tudo isso é que a única lei de Deus que também tem a ver com o tempo é a lei do sábado. E o papado achou que poderia mudar isso, mudando o dia do Shabat, que é sábado, para o domingo. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. É muito, mas muito importante. Característica número 9. Será que o papado pensou em mudar os tempos e a lei de Deus? Sim. Característica número 10. Teria o papado governado por 1260 anos? Lembre-se, o papado ganhou oficialmente seu poder e autoridade de Roma no ano 538 d.C. Neste ano, depois que as 3 tribos europeias foram arrancadas, Justiniano emitiu um decreto afirmando que o bispo de Roma agora é o chefe. Não é de admirar que esse poder pensasse que poderia mudar os tempos proféticos e até a lei de Deus. Tornou-se sedento de poder e começou a perseguir os cristãos que não queriam fazer o que a igreja queria que fizessem. E é isso que acontece quando a igreja e o Estado se unem. Foi uma união entre a igreja e o Estado que perseguiu e matou Jesus Cristo. Foi também uma união entre a igreja e o Estado que perseguiu e matou os seguidores de Cristo. Então, em 538 d.C., o papado tornou-se o chefe. Mas no ano 1798, Napoleão Bonaparte cansou-se de receber ordens do papado. Ele então enviou um dos seus principais generais, chamado Berthier, para prender o papa e reivindicou Roma. Ele arrancou o poder dos papas. É claro que a Igreja-Estado romana ressurgiria mais tarde, e sua ferida seria curada. Isso foi profetizado por João no livro de Apocalipse. A profecia disse que esse reino governaria por 1260 anos. Vamos fazer as contas. 538 até 1798.
Isso dá 1260 anos. Todas as características do chifre pequeno de Daniel 7 se encaixam em apenas uma entidade neste mundo, que é o papado. E agora chegamos a uma parte crucial da profecia bíblica do tempo. É uma parte crucial da história. Nós já identificamos o pequeno chifre como sendo o papado. Parece que, com a sucessão dessas visões proféticas, Deus revela com cada vez mais detalhes a visão profética apresentada. O que nos leva à ilha de Patmos. E estamos falando de João e Apocalipse. De um velho mundo a um novo mundo. O livro de Apocalipse é um livro muito interessante. Eu já li esse livro várias vezes nos últimos 8 anos de minha vida. Ele foi escrito por João, o revelador, e neste livro ele descreve as visões que teve quando foi visitado pelo Senhor na ilha de Patmos durante o seu exílio. Quando eu estava lendo este livro, concentrei-me particularmente nas partes assustadoras, porque eram as coisas que, quando eu era jovem, mais me interessavam na Bíblia. Em Apocalipse 13, João tem uma visão de uma besta que surge do mar. Essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. João diz que todo mundo ficou maravilhado com essa besta. Depois desta, que surge do mar, João vê ainda outra besta que surge da terra. Essa besta tinha 2 chifres, como o de um cordeiro, mas falava como um dragão. Quem são essas bestas e o que elas representam? Eu acredito que essas profecias nos dão discernimento e, mais importante, avisos sobre os eventos que em breve ocorrerão. Apocalipse 13 continua dizendo que essas bestas farão com que as pessoas tenham uma marca, e quem não estiver vinculado a esta marca não poderá comprar ou vender e finalmente será morto. Sendo assim, quanto mais soubermos, melhor para nos preparar para essa crise que se aproxima. A lista de características que descrevem essas 2 bestas de Apocalipse 13 são muito semelhantes às descrições dadas para os animais de Daniel 7. Mas para descobrir quem ou o que são essas bestas, precisamos primeiro aprender mais detalhes para desvendar o significado dos símbolos que nos dão as pistas que revelam a identidade destas feras. Vamos aprender mais sobre os símbolos. O que uma besta simboliza em profecia bíblica? Já sabemos por Daniel 7 que uma besta é um símbolo de poder político, um reino, uma nação, uma superpotência. E o que o mar ou águas simbolizam em profecias? Apocalipse 13, versículo 1 diz: Eu estava sobre a areia do mar, e vi uma besta surgindo do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Se formos para Apocalipse 17, versículo 3, vemos João sendo levado pelo Espírito e dizendo: Vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Se trata da mesma besta. E agora João diz que uma mulher está sentada sobre a besta que surge do mar. Em Apocalipse 17, versículo 15, um anjo diz a João: As águas em que tu viste a prostituta sentada são povos, multidões e nações e línguas. Então as águas, ou o mar na profecia, são símbolo de pessoas ou uma área densamente povoada. E o que o chifre simboliza na profecia bíblica? Já sabemos que um chifre é símbolo de rei, reino ou poder político. Qual é a definição bíblica de blasfêmia? Também aprendemos com o estudo anterior que a Bíblia dá 2 definições para blasfêmia. Primeira definição, quando o homem afirma ser Deus na terra. Isso é uma blasfêmia. Definição número 2. Quando um homem afirma ter poder de perdoar pecados. Isso também é blasfêmia. Apocalipse 13 diz sobre a primeira besta que ela continuará por 42 meses.
Lembre-se, 42 meses é o mesmo que tempo, tempos e meio tempo, ou seja, 3 anos e meio. Como vimos no calendário hebraico, apenas 30 dias por mês. Então, 42 meses de 30 dias dá 1.260 dias. E já vimos também que um dia em profecia bíblica equivale a um ano literal. Então, esse período profético de 42 meses é, na verdade, 1.260 anos literais. E o que o dragão simboliza em profecias? Apocalipse 12, versículo 9 diz: o grande dragão que foi expulso, aquela velha serpente chamada Diabo e Satanás. Então, em primeiro sentido, dragão é o diabo. Mas há uma aplicação secundária? Apocalipse 12, começando no versículo 4, falando sobre o dragão, diz: sua cauda levou consigo a terça parte das estrelas do céu e lançou-as para a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascesse. E ela deu à luz a um filho homem, que governaria todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Primeiro de tudo, o que é um dragão? Um dragão é uma besta. E uma besta, ou um animal, em profecia bíblica, simboliza um reino. Agora, quem é o filho que foi arrebatado para Deus e para o seu trono? Esse é Jesus Cristo. Então, o versículo 4 de Apocalipse 12 diz que este dragão, este animal, ou este reino, queria devorar o menino homem, que era Jesus Cristo. Ou melhor, matar Jesus Cristo logo após seu nascimento. E quem era o rei do reino que tentou matar Jesus assim que ele nasceu? Segundo Mateus 2, foi o rei Herodes, da Roma pagã, que mandou matar todos os bebês meninos de Belém com menos de 2 anos, na esperança de que Jesus seria um deles. Ele se sentiu ameaçado por Jesus porque ouviu a profecia que um dia essa criança tomaria posse do governo. Então, em um sentido secundário, o dragão também simboliza Roma pagã. O dragão, no sentido primário, é Satanás, e em sentido secundário, é Roma pagã. E o que uma espada simboliza na Bíblia? Efésios 6, versículo 17. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, em sentido primário, a espada é a palavra de Deus, ou a Bíblia. Romanos 13, versículos 1 a 4. Que toda alma esteja sujeita aos poderes superiores. Falando do governo civil, o poder civil. Porque não há poder que não venha de Deus. Os poderes constituídos são ordenados por Deus. Portanto, todo aquele que resiste ao poder, resiste à ordenação de Deus. E os que resistirem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os governantes não são terror para os que fazem o bem, mas para os que fazem mal. Vocês não querem ter medo do poder? Então façam o que é bom, e você será elogiado por isso. Pois ele é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerem o que é mal, aí sim tenham medo, pois ele não carrega a espada em vão. Então, a espada, no sentido primário, é um símbolo da Bíblia, e no sentido secundário, é símbolo do poder civil. O que é uma imagem na Bíblia? Gênesis 1, versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança de coisa alguma no céu, ou que está na terra, ou que está na água debaixo da terra. Então, na Bíblia, uma imagem de algo é uma semelhança desse algo. E qual é a definição bíblica de adoração? A palavra para adoração em hebraico é shaka. Em grego é a palavra proskuneo. Essas duas palavras significam curvar-se, agachar-se, reverenciar, prostrar-se diante de, submeter-se a alguém ou a alguma coisa. Portanto, a definição bíblica de adoração é curvar-se, prostrar-se em submissão e obediência a alguém ou a alguma coisa, geralmente em um sentido espiritual ou religioso. Então, aqui estão os símbolos.
Uma fera é um símbolo de superpoder. Mar ou águas são símbolo de povos, multidões, nações, línguas. Em outras palavras, uma área densamente povoada. Um chifre é símbolo de um rei, reino ou poder. As duas definições bíblicas de blasfêmia são quando um homem afirma ser Deus na terra e, número 2, quando um homem afirma ter o poder de perdoar pecados. Isso também é blasfêmia. O período de 42 meses é de 1260 dias na profecia, que equivalem a 1260 anos literais. O dragão, no sentido primário, é Satanás, e no sentido secundário, é Roma pagã. A espada, no sentido primário, é a Bíblia, e no sentido secundário, é o poder civil. Uma imagem na Bíblia é uma semelhança a alguma coisa. Adorar significa curvar-se, prostrar-se em submissão e obediência a alguém ou alguma coisa, geralmente num sentido espiritual ou religioso. Agora que conhecemos os símbolos, vamos ler Apocalipse 13, começando pelo versículo 1. Vamos aplicar essas chaves e veremos que a primeira besta de Apocalipse 13 tem características muito semelhantes às de outra entidade, que foi profetizada em uma das visões de Daniel 7. Acredito que apenas lendo Apocalipse 13, versículo 1, quando aplicamos esses símbolos, teremos uma compreensão clara de quem é essa entidade. Apocalipse 3, versículo 1. E eu fiquei em pé sobre a areia do mar, e vi uma besta emergir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. Muito bem, vamos aplicar os símbolos. Então João viu uma besta, ou uma superpotência, surgir do mar, ou seja, um lugar densamente povoado. E tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre esses chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. O que significa que esta superpotência vai alegar ser Deus, e também ter o poder de perdoar pecados. Isso já nos dá uma clara indicação de quem pode ser esta entidade. É uma superpotência que vem de uma área densamente povoada e que irá reivindicar ser Deus na terra, e ele alegará ter o poder de perdoar pecados. Muito familiar. Versículo número 2. E essa besta, ou essa superpotência que vi, era semelhante a um leopardo, e os seus pés eram como o de um urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão, ou Satanás, ou Roma pagã, deu-lhe o poder e o seu trono e grande autoridade. Então temos uma superpotência que surge de uma área densamente povoada, que afirmará ser Deus na terra. Ele alegará ter o poder de perdoar pecados, e ele receberia de Roma pagã poder e grande autoridade. Quem poderia ser? Vamos continuar. E vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, e sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, ou seja, obedeceram Roma pagã, que deu poder à besta, ou a essa superpotência. E eles adoraram a besta, ou obedeceram a essa superpotência, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá fazer guerra contra ela? Muito bem, temos uma superpotência que vem de uma área densamente povoada, que vai reivindicar ser Deus na terra e ter poder de perdoar pecados. E Roma pagã lhe deu o poder, trono e grande autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem poderá fazer guerra contra ela? Eles adoraram a besta, ou seja, um sistema religioso, e quem poderá fazer guerra contra ela, ou seja, também o poder político. É uma união entre a igreja e o Estado. Continuando. E foi-lhe dada uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmias. E foi-lhe dado poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar seu nome e seu tabernáculo, e aqueles que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Então a superpotência é um poder perseguidor,
que blasfemará contra Deus, que afirmará ser Deus na terra, que afirmará ter poder de perdoar pecados. E essa superpotência teria poder por 42 meses. Isso corresponde a 1260 dias, que, como já vimos, são anos literais. Ora, qual é a única entidade no mundo que se encaixa perfeitamente nessas características? Todos sabemos de quem João estava falando. Vamos continuar. Verso 8. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Mais uma vez, é um sistema religioso. O mundo vai adorar essa besta. Tenho certeza de que a maioria de vocês já sabe de qual entidade João está falando aqui. Quem é essa besta? Não pode ser ninguém mais além do papado. O papado é a única superpotência que se encaixa perfeitamente em todas essas descrições. O papado é uma superpotência que surgiu de uma área densamente povoada e que afirma ser Deus na terra e ter o poder de perdoar pecados. E já sabemos que Roma pagã deu ao papado seu poder, seu trono e grande autoridade. O papado é um sistema religioso e também um sistema político. É a união entre a Igreja e o Estado. O papado blasfema contra Deus. O papado é a única entidade no mundo que governou por exatamente 1260 anos. E durante esses 1260 anos, o papado fez guerra aos santos e matou o povo de Deus durante um período chamado Idade das Trevas. Então esta profecia é a mesma profecia anterior. Em Daniel 2, Deus nos deu uma linha do tempo, a base desta profecia. Em Daniel 7, Deus nos deu a mesma profecia, mas com mais detalhes. E agora em Apocalipse 13, Deus nos dá a mesma profecia com ainda mais detalhes. Apocalipse 13, a partir do versículo 9, veja: se alguém tem ouvidos, ouça. Aquele que leva em cativeiro, para cativeiro irá. Aquele que mata a espada deve ser morto pela espada. Então a Bíblia está dizendo que aquele que conduz ao cativeiro, ele mesmo irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada, ou seja, a Bíblia e o poder civil, ele próprio deve ser morto pela mesma coisa. A Bíblia e o poder civil. Lembre-se de que o papado governou de 538 até 1798 d.C., que dá exatamente 1260 anos. Naquela época, as pessoas utilizavam a Bíblia para protestar contra o papado, expondo seus falsos ensinamentos, utilizando a Bíblia, a espada, revelando que o papado era o chifre pequeno ou o anticristo da Bíblia. E muitos cristãos naquela época protestaram contra o papado. Este foi o nascimento do protestantismo. E o que aconteceu em 1798? Napoleão estava cansado de receber ordens do Papa. Então ele decidiu enviar o seu general Berthier para prender o Papa e reivindicar Roma. E assim, o Papa, que havia levado as pessoas ao cativeiro, ele mesmo foi levado à prisão. Então o papado foi morto com a espada, que era a Bíblia, e mais tarde morreu pelo poder civil no exílio. Aquele que leva ao cativeiro, ele mesmo será levado ao cativeiro. Aquele que mata a espada, ele mesmo será morto à espada. A besta recebeu um ferimento mortal. Mas é claro, o papado permaneceu, mas a sua autoridade civil foi retirada dele. E assim, enquanto o papado estava em declínio, João vê outra besta que sai da terra. Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Quem seria essa nova besta que sai da terra? Vamos fazer uma lista das características que a Bíblia nos dá sobre esta segunda besta de Apocalipse 13. Número 1, é uma besta, ou seja, uma superpotência. Número 2, esta superpotência surge justamente quando o papado estava em declínio, que é no ano de 1798. Esta superpotência surgiria por volta do final dos anos 1700. Número 3,
Veja que a profecia vai do leste para o oeste. Em Daniel 2 e Daniel 7, o primeiro reino foi a Babilônia, o segundo a Medopérsia, que fica a oeste da Babilônia. O terceiro reino foi a Grécia, que fica a oeste da Pérsia. O último reino foi Roma, que fica a oeste da Grécia. Roma, então, deu sua sede e autoridade ao papado. De onde, então, surgirá essa besta semelhante a um cordeiro, esta superpotência? Se seguirmos o movimento da profecia, ele deve surgir do Ocidente e não no Oriente. Ele deve surgir no Novo Mundo e não no Velho Mundo. Então, a característica número 3 é que esta superpotência surgiria no hemisfério ocidental, no Novo Mundo, e não no Velho Mundo. Número 4, ele surgiria da terra, o que é oposto do mar. O mar está cheio de água. Lembre-se, água na profecia é um símbolo para povos, nações, tribos e línguas, uma área densamente povoada. Se a terra é o oposto de mar, então a terra deve ser um lugar pouco povoado. Número 5, será uma besta semelhante a um cordeiro. E cordeiro na Bíblia é Cristo. Então é uma superpotência com valores cristãos. É uma nação cristã, com princípios cristãos. E o que seriam os 2 chifres? Um chifre na profecia bíblica é símbolo de reis ou reinos, ou poderes, ou podemos dizer 2 princípios. A primeira besta tinha 10 chifres e 10 coroas, o que indica que esses 10 chifres, ou 10 reinos, tinham 10 reis. Este animal, parecido com o cordeiro, tem 2 chifres, mas os chifres não têm coroas. Então é uma nação semelhante a Cristo, com 2 princípios semelhantes a Cristo. Quais são os 2 princípios de Cristo? Mateus 22, versículo 36 a 40. Jesus estava sendo perguntado, qual é o maior mandamento? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo mandamento é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, os 2 princípios de Cristo são amar a Deus e amar ao próximo. E é por isso que Deus escreveu especificamente os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Nem uma, nem 3. 2 tábuas de pedra, por uma razão muito específica. A primeira tábua, que contém os 4 primeiros mandamentos, descreve nosso dever em direção a Deus, governada estritamente por um poder religioso. Este é um reino espiritual. Já a segunda tábua, que contém os últimos 6 mandamentos, descreve nosso dever com relação ao homem, o nosso próximo, governado estritamente por um poder civil. Este é o reino civil. Esses 2 princípios foram estabelecidos pelo próprio Jesus Cristo em Marcos 12. Um grupo de pessoas foi perguntar a Jesus, Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me colocando à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram a moeda. E ele perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhes disse, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Então, neste contexto, Deus controla o poder religioso, ou o reino espiritual, e César, que hoje chamamos de governo, controla o poder civil, ou o reino civil. Portanto, os 2 princípios são igreja e Estado e a separação entre eles. Esta besta, semelhante a um cordeiro, é uma nação cristã que reconhece a separação dos 2 poderes, da igreja e do Estado. Vamos recapitular as descrições que nos foram dadas sobre a segunda besta. Número 1. É uma besta ou uma superpotência. Número 2. Surgiria no final do século XVIII. Número 3. Surgiria do hemisfério oeste do mundo, no Novo Mundo e não no Antigo. Número 4.
viria de uma área pouco povoada. Número 5. Seria uma nação cristã que reconhece os dois princípios de Cristo, ou seja, os princípios da Igreja e do Estado e a sua separação. Qual é a única superpotência de base cristã que surge no final de 1700, em uma área pouco povoada no hemisfério ocidental, que reconhece a separação entre a Igreja e o Estado? Não seria outro, além dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é uma superpotência. Os Estados Unidos da América é, na verdade, a maior superpotência influente no mundo hoje, desde o papado. E surgiu no final de 1700. Em 1776 foi a sua declaração de independência. Em 1783 foi o fim da Guerra Revolucionária contra a Grã-Bretanha. Em 1787 a Constituição dos Estados Unidos foi elaborada. Em 89 a Constituição foi ratificada. De 1789 a 97, George Washington foi o primeiro presidente deste país. Então, enquanto o papado estava em declínio em 1798, os Estados Unidos estavam silenciosamente estabelecendo o seu poder e domínio. Número 3. Os Estados Unidos da América surgiram no hemisfério ocidental. Não é segredo que os Estados Unidos da América surgiu no Novo Mundo, no hemisfério ocidental. Até mesmo a nossa moeda afirma que estamos estabelecidos no Novo Mundo, e os Estados Unidos chamam isso de Nova Ordem Mundial. Número 4. Os Estados Unidos surgiram de uma área pouco povoada. Quando a América foi descoberta, este continente era pouco povoado. Número 5. Os Estados Unidos da América reconhecem a separação entre a Igreja e o Estado. Temos uma Constituição que realmente protege a separação entre a Igreja e o Estado. A razão pela qual nossos pais fundadores vieram para a América foi porque estavam tentando separar-se do rei da Grã-Bretanha e também de um outro rei que dirigia tanto a Igreja quanto o Estado, ou seja, o Papa. Esta é a razão pela qual esse país surgiu como uma república e uma nação protestante. O republicanismo é um reino sem rei, e o protestantismo é uma igreja sem papa. Os Estados Unidos da América são a única entidade no mundo que se enquadra nas características desta segunda besta de Apocalipse 13. E João disse que a segunda besta, os Estados Unidos da América, passaria a falar como um dragão. A marca da besta. Tenho certeza que muitos estão impressionados com o que aprendemos até o momento. Conseguimos identificar os símbolos proféticos das profecias bíblicas, assim como o desenrolar e o desenvolver de seu cumprimento em toda a história. Daniel 2 fala de uma estátua, que agora sabemos é uma linha do tempo da história. Nós vimos a importância dos pés daquela estátua e aprendemos que os pés de ferro misturado ao barro representam a divisão de Roma e a mistura entre a Igreja e o Estado, a mistura entre o cristianismo e o paganismo. Daniel 7 explica a mesma profecia, mas agora Deus nos dá mais detalhes sobre o fim dos tempos. E o chifre pequeno que surgiu é o papado. Depois fomos para Apocalipse, onde Deus nos dá mais uma vez a mesma profecia, mas desta vez com ainda mais detalhes sobre o fim dos tempos. Deus nos mostra que o papado receberia uma ferida mortal, e enquanto ele recebe esta ferida, a América chega silenciosamente ao poder. Também estudamos os símbolos que Deus utiliza para nos comunicar essa profecia. E estamos quase no fim. Agora estamos na era da segunda besta de Apocalipse 17, que é os Estados Unidos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta diante dele. E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. E opera grandes sinais, de maneira que faz até fogo descer do céu sobre a terra aos olhos dos homens.
e engana os que habitam na terra por meio dos sinais que lhes foi permitido fazer na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que foi ferida pela espada e sobreviveu. Lembre-se, uma imagem é algo semelhante a outra coisa. A Bíblia diz que os Estados Unidos fariam algo semelhante ao papado. Ora, o que foi o papado? Foi uma superpotência perseguidora que uniu a igreja e o Estado, e assim perseguiu os cristãos que não obedeciam às suas ordens. Isto significa que os Estados Unidos da América também unirão a igreja e o Estado e perseguirão aqueles que não obedecem aos mandamentos desta futura imagem semelhante ao papado. E isto é algo que vem acontecendo lentamente nos últimos tempos. Ele faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e cativos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A palavra grega que João usa para marca é a palavra charagma. Significa um selo, uma marca impressa, ou um distintivo de servidão. Então, na Bíblia, uma marca é uma impressão ou um carimbo que indica propriedade. Apocalipse 14, começando no versículo 9, diz: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e reconhecer a sua marca na testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que receber a marca do seu nome. Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam a sua marca na testa ou na mão direita. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ao ler esses versículos, podemos ter notado algo muito específico sobre a marca da besta. Essa marca é intimamente ligada à adoração da besta e de sua imagem. Lembre-se, adorar significa curvar-se, prostrar-se em submissão e obedecer aos comandos de alguém religiosamente. Portanto, todo aquele que tiver a marca da besta na testa ou na mão direita irá adorar a besta ao se submeter aos mandamentos desta besta. E como vimos, a besta é o papado. Agora faz sentido por que ela é chamada de marca da besta. Essa marca indica propriedade. Esta marca na testa ou na mão direita deixará claro quem pertence a esta besta. Portanto, se você tem a marca da besta ou a assinatura dessa besta, significa que você pertence a ela, que você a adora, que você obedece aos mandamentos dela, que reconhece que essa besta é o seu dono. Mas antes de revelarmos o que é esta marca do papado, vamos fazer outra pergunta. Se o papado tem uma marca que nos mostra quem pertence ao papado, será que Deus também não tem uma marca, também posta na testa ou mão direita, que indica quem pertence a ele? Apocalipse 7, versículos 2 e 3. E vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em alta voz aos 4 anjos, aos quais fora dado o poder de fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. A palavra grega que João usa para selo é esfragis, significa sinete, assinatura, ou marca que indica autenticidade. Então Deus também tem uma marca, ou uma assinatura, que é o seu selo, e também é posta na testa daqueles que pertencem a ele. No final, as pessoas serão divididas em 2 grupos, sendo que a diferença entre os dois é a quem eles adoram. Aqueles que pertencem à besta e adoram e obedecem ao papado serão identificados pela marca de autoridade do papado, e os que pertencem a Deus e o adoram e o obedecem serão identificados pelo selo de Deus. Uma marca e um selo são basicamente a mesma coisa.
é o sinal ou assinatura que indica a quem você pertence. Um selo nos tempos antigos é o selo oficial de um rei, qualquer pessoa com autoridade. Ele exibe o nome, o título e o território desta autoridade. Ainda usamos selos até o dia de hoje. Por exemplo, o selo do presidente Trump diz Donald Trump, é o nome dele. Presidente é o seu título, dos Estados Unidos da América, o seu território. Na época de Esdras, o selo do rei Dario era Dario, que é o nome dele, rei, que é o título dele, da Pérsia, seu território. Na época de Jesus, o selo de Pilatos dizia Pilatos, seu nome, governador, seu título, da Judéia, seu território. Mas qual seria o selo de Deus? O selo de Deus é encontrado em um lugar bem específico. Lembre-se, o selo ou a assinatura oficial de um rei deve ter o seu nome, título e território. Onde na Bíblia encontramos a assinatura de Deus? Eu te dou uma dica. Ele escreveu esse selo com o próprio dedo. Êxodo 20, começando no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, nem teu gado, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. E por quê? Porque em 6 dias o Senhor, nome de Deus, fez, este é o seu título, o Criador, do céu, da terra e mar e tudo o que neles há, seu território, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus não precisava fazer um 7º dia, mas Ele fez para que naquele dia possamos reconhecer quem é o Criador. Deus fez o 7º dia para que reconhecêssemos que o Senhor nosso Deus criou todo o mundo em 6 dias, e assim que tudo pertence a Ele. Ao guardarmos e observarmos o sábado, reconhecemos que pertencemos a Deus. É por isso que Deus diz em Ezequiel 20, versículo 12, Além disso, eu também lhes dei os meus sábados, para ser um sinal entre mim e eles, para que eles saibam que eu sou o Senhor que os santifica. E no versículo 20 diz, Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ao guardarmos o sábado, estamos reconhecendo o sinal de que pertencemos ao Senhor nosso Deus. E não é um sinal só para os israelitas ou judeus, porque o próprio Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, não apenas para o judeu. Adorar a Deus significa obedecer a todos os 10 mandamentos, mas o sábado é especificamente o selo de Deus. Qualquer um pode obedecer os 9 mandamentos. Qualquer grupo religioso pode condenar o assassinato. Eles podem condenar o roubo, podem condenar a cobiça ou usar o nome de Deus em vão, mas é só ao guardar o sábado que você está reconhecendo quem é o seu Deus. Você está admitindo qual Deus é o seu Deus. Então, se o sábado do 7º dia é o selo de Deus, o que é a marca de autoridade do papado? E eu repito, não estou aqui para fazer inimigos ou envergonhar ninguém. Estou aqui apenas para dizer a verdade às pessoas. Esta publicação católica de 1º de setembro de 1923 disse: O domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja está acima da Bíblia, e essa transferência da observância do sábado é a prova deste fato. H.F. Thomas, chanceler do cardeal Gibbons, ele disse: É claro que a Igreja Católica afirma que a mudança do sábado para o domingo foi o seu ato, e este ato é a marca de sua autoridade eclesiástica em coisas religiosas. E o próprio cardeal Gibbons, em Fé de Nossos Pais, edição 92, página 89, admite claramente: Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo.
A Escritura ordena a observância religiosa do sábado, um dia que nós, a Igreja Católica, nunca santifica. Outra publicação católica, o Catholic Mirror, publicação oficial do cardeal James Gibbons, de 23 de setembro de 1893. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para domingo. Mais uma publicação católica, Our Sunday Visitor, de 5 de fevereiro de 1950. Os protestantes não percebem que, ao observarem o domingo, estão aceitando a autoridade do porta-voz da Igreja, o Papa. Que reconhecimento chocante! A observância da santidade do domingo em lugar do sábado é reclamada pela Igreja Católica como a marca da autoridade do papado. A santidade do domingo foi introduzida pela primeira vez aos cristãos observadores do sábado pelo imperador romano Constantino, que, por meio da lei, estabeleceu o domingo como dia oficial de descanso. O primeiro dia da semana era o dia em que os pagãos naquela época comumente adoravam os seus deuses solares. Por isso esse dia era chamado de o Dia do Sol. Portanto, ao observar o domingo em vez do sábado de Deus, estamos adorando o Papa, obedecendo aos mandamentos do Papa, ao invés de adorar a Deus, a obedecer os mandamentos de Deus. Por que o selo de Deus e a marca da besta são postos na testa ou na mão? Deuteronômio 6, começando pelo versículo 1. Estes são os mandamentos e estatutos e juízos que o Senhor vosso Deus vos ordenou que vos ensinasse, para que pratiqueis na terra que irão possuir, para que temais o Senhor vosso Deus e guardei todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que se prolonguem os teus dias. Isso é a respeito dos mandamentos de Deus. Vamos para o versículo 8 agora. E os atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. Portanto, aqui Deus está dizendo que os 10 mandamentos são um sinal em nossas mãos e como frontais entre os nossos olhos, ou seja, a testa. Mas o que isto significa? Será que quer dizer que temos que andar com 2 tábuas de pedra presas na mão ou na testa? É óbvio que não se trata disso. A testa representa as nossas mentes. Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo o que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então a mão representa nossas ações. Portanto, aqueles que amam a Deus o adorarão obedecendo os seus mandamentos, o que inclui o mandamento do 7º dia, do sábado, e isto será manifestado por meio de suas ações. Já aqueles que adoram o papado têm em suas mentes que devem obedecer aos mandamentos do papado, o que também será manifestado por suas ações. Mas isso não significa que aqueles que observam o domingo hoje já possuem a marca da besta. Apocalipse 13, começando no versículo 15, diz: E ele, a segunda besta, que é os Estados Unidos, tinha poder para dar vida à imagem da besta, que é algo semelhante ao papado, que é a união americana da Igreja e do Estado, de forma que a imagem da besta falaria e faria com que muitos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Portanto, os Estados Unidos fariam algo semelhante ao papado, unindo a Igreja e o Estado. E esta união entre Igreja e Estado iria falar. Como uma superpotência fala? Ela fala por meio de leis, de legislações. É por isso que é dito que essa imagem da besta, ou seja, essa união entre a Igreja e o governo, iria falar e forçar todos aqueles que não adorassem ou obedecessem a essa união entre a Igreja e o Estado a serem mortos. Ele fará com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém poderia comprar ou vender a não ser aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Assim, a América fará uma união entre a Igreja e o Estado, e legislará leis que imporão uma observância da santidade dominical
a fim de honrar o papado. Será que estamos à beira disso hoje? Em quase todos os 50 estados e até mesmo em outras partes do mundo, temos uma legislação chamada Leis Azuis. As Leis Azuis, também conhecidas como Leis Dominicais, são leis destinadas a restringir ou proibir algumas ou todas as atividades dominicais para fins religiosos, a fim de promover a observância de um dia de culto ou descanso, instituindo a sacralidade do domingo. As Leis Azuis ou Leis Dominicais já estão nos livros da lei em toda a América e ao redor do mundo. Ela já está definida, porém ainda não está sendo aplicada. Será que houve esforços para fazer cumprir esta lei? Na verdade, o inimigo invisível foi sutilmente sugerindo a aplicação de uma lei dominical. Em julho de 2014, o Papa Francisco disse a Catholic.org que trabalhar no domingo tem um efeito negativo nas famílias. Ele diz que talvez seja a hora de nos perguntarmos se trabalhar os domingos é liberdade verdadeira. O Papa também disse que passar o domingo com a família e os amigos é uma escolha ética, tanto para fiéis como para não fiéis. Para a Agência Católica de Notícias, em 12 de agosto de 2015, o Papa Francisco disse que os domingos são um presente de Deus. Francisco destacou o domingo como um tempo particularmente importante para o descanso, porque nele encontramos Deus. Ele salientou isso no contexto de sua fala de 26 de setembro, no discurso na Filadélfia e no Encontro Mundial das Famílias. Portanto, não há dúvidas de que enfatizar o domingo é uma prioridade do Papa. O Papa Francisco diz que o domingo é o dia da família. Mas a Bíblia diz que o sábado é o verdadeiro dia da família. Depois que Adão e Eva foram criados, Deus descansou com eles como uma família. Em 1º de setembro de 2017, o presidente Trump assinou uma proclamação declarando o domingo como Dia Nacional de Oração pelo estado do Texas após o furacão Harvey. Quanto tempo mais e quanto mais desastres seriam necessários para fazer um presidente declarar uma lei de santidade do domingo? Apocalipse 14, começando no verso 9. E seguiu o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, ele beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. No final, aqueles que adorarem e obedecerem ao papado terão que beber o vinho da ira de Deus. Imediatamente após o anjo anunciar isso, ele anuncia outra cena. No versículo 12 ele diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqueles que adorarem a besta e obedecerem aos seus mandamentos irão cair, enquanto aqueles que adorarem a Deus e obedecerem os seus mandamentos irão ficar firmes no final. A liberdade condicional está se encerrando rapidamente. Vimos a profecia se desenrolar e vemos que os eventos têm acontecido desde a antiga Babilônia até a América do Novo Mundo. Também vimos a adoração do Sol no dia do Sol sendo transmitido desde a Babilônia até os Estados Unidos. Irmãos e irmãs, amigos e familiares, Deus nos deu uma profecia para nos alertar sobre a crise que se aproxima, e isso porque Ele nos ama e quer nos salvar. Ele quer que nos arrependamos e voltemos para o poder salvador de Cristo. Você vai pensar sobre isso? Sua própria vida depende disso. Louvado seja o Senhor.